Eu estava me lembrando aqui do tempo em que eu escrevia numa máquina de escrever de mesa. Era o que existia na época, há muitos anos. E eu era muito cuidadoso com a escolha de palavras. Eu pensava cada palavra que eu ia dedilhar, né? E pesava, olhava no dicionário, ia no dicionário analógico, as frases saíam com muita tortura e com muita formalidade. Era assim que, de manhã, na redação do jornal, em volta de cada redator, havia uma pequena montanha de papel, tentativas frustradas de começar um texto. Alguns anos depois, eu fui para o Líbano, para a Guerra do Líbano, e lá havia 6 telexes para uma turma de 100 jornalistas. E os telexes, então, eram divididos por fusos horários. Então, os americanos tinham um horário para usá-los, os europeus outros e os brasileiros outros. E na hora que alguém entrava no telex, ele tinha meia hora só para usá-lo e despachar o seu artigo. O telex, eu não sei se vocês se lembram, ele não tem retorno. A palavra que você põe é a palavra definitiva. Então, você escreve uma palavra e depois dessa palavra você tem que pôr outra, depois outra e seguir em frente. Eu vou lhes dizer que foi assim que eu aprendi a escrever. Foi assim que eu me livrei da tortura que era escrever, procurando cada palavra de forma muito cuidadosa e demorando no texto. Então, pondo uma palavra atrás da outra, sem retorno e com meia hora de prazo, eu mandei o meu primeiro artigo para o jornal com muito medo de ser rejeitado e, ao contrário, ele foi aceito e elogiado. Então, eu nunca mais me preocupei muito com o formalismo. Eu me liberei do preciosismo que, na verdade, afasta o leitor do seu texto. Essa maneira de escrever, que foi criada em guerra, em situação de emergência, os americanos chamavam de escrever com a pele. Escrever com a pele significa uma ligação direta entre suas emoções e os dedos que teclam o telex. Então, você passa para o leitor uma mensagem direta, sem o obstáculo das palavras que você procurou para ter um impacto formal. Bom, é assim que eu venho aqui hoje. Eu não preparei absolutamente nada. Eu vim falar com a pele, que é o que eu aprendi a fazer desde os tempos de Beirute. E é curioso que nós estamos hoje numa outra época, numa época em que a gente escreve 140 sinais, quase que uma legenda de foto, numa comunicação via Twitter, né? Então, eu disse aqui no começo, um animal em extinção, porque eu fui correspondente estrangeiro. E hoje não existe mais estrangeiro no mundo. O que é mandar um repórter hoje para um conflito no exterior? Não existe exterior. Hoje, daqui, qualquer um pode acessar o jornal local ou os jornais locais que detêm equipes em campo
que são muito mais do que um repórter pode fazer. O correspondente hoje perdeu o sentido e é uma pena, porque ele foi uma parte importante do jornalismo romântico. Mas também as guerras não são mais o que eram. No meu tempo de correspondente, que é o tema que foi posto aqui para que eu falasse, no meu tempo de correspondente, ia-se de ônibus para o fronte, um dos frontes, depois cruzava-se para o outro fronte, voltava-se para uma base, escrevia-se e despachava-se por telex. Eu tinha no meu escritório em Tel Aviv um telex em casa. O escritório era em casa. Hoje, o repórter não vê a guerra. Hoje, a guerra são os aviões voando e disparando umas bombas em lugares remotos e aos quais os repórteres não têm acesso. Então, os repórteres podem noticiar ou obter informações em casas-matas criadas pelo Exército como centros, como QG de imprensa. Então, ali os repórteres são reunidos e recebem briefings. Alguns repórteres são escolhidos para acompanhar tropas, são os repórteres que se chamam embedded. Eles estão incluídos nas tropas e escrevem textos que são aprovados antes pela censura do país em guerra, que permitiu o seu testemunho. As minhas guerras, de cada uma, eu tenho uma lembrança, mesmo que amarga. E por honestidade com o leitor, a minha geração sempre ouvia os dois lados. Era possível estar nos dois lados. Então, nós tínhamos momentos de bombardeio aéreo, nós embaixo, nós tínhamos momentos de artilharia, nós vivíamos a guerra. A gente corria atrás de avião caído, como em Minas, quando criança, eu corria atrás de balão, para saber qual era o avião que foi derrubado. A origem do avião tem uma importância capital numa guerra, se é russo, se é americano, se é um avião de ataque, se é um avião de defesa. Tudo isso conta para um repórter no meio de uma guerra complicada, como é a guerra do Oriente Médio, em que, na minha época, estavam metidas a Rússia, a União Soviética, então, na época, e os Estados Unidos, do outro lado, e cada um com os seus tentáculos, que eram Síria, Líbano, Egito, e a Europa, do outro lado. Eu tenho lembranças que hoje as guerras não proporcionam mais aos repórteres, algumas engraçadas, outras trágicas. Eu lembro do Panamá, o que me lembra do Panamá é o cheiro nauseabundo de cadáveres que ficaram debaixo dos escombros dos bombardeios americanos quando Noriega foi capturado. Tenho de El Salvador a lembrança de uma das guerras mais brutais de todas que eu participei. Uma guerra que não respeitava as mínimas leis da selvageria. Tenho de Beirute a lembrança de jantar com vinho francês, enquanto do lado de fora, pela janela, a gente podia ver o céu brilhando de balas traçantes, o norte do porto conversando com o sul do porto através de disparos luminosos. E
e situações limites, como estar num bar, num hotel ocupado por correspondentes estrangeiros em Beirute, e entrar um guerrilheiro e destruir o bar todo a tiros de metralhadora, apenas porque o Islã proíbe o álcool. Você sente a sua liberdade ofendida. Nesse mesmo hotel, uma coisa curiosa, que eu conto aqui só por folclore, acontecia algumas vezes e fazia todos os correspondentes saírem correndo. Havia um papagaio a quem alguém ensinou o silvo de uma bomba. Então, quando estava todo mundo relaxado, depois de um dia no campo de batalha, o papagaio fazia assim... Todo mundo saía correndo. E ele fazia isso com uma perfeição total. E, sim. Hein? Hotel República do Líbano? Não, não era esse. Era um outro cujo nome eu não me lembro, mas era na parte oeste de Beirute, na parte muçulmana. Na Praça da República do Líbano? Ah, sim. Sim, está certo. Está certo. Então, você que adestrou o papagaio. Essas guerras não existem mais. As guerras de hoje parecem videogames nas televisões. É estranho. Eu hoje dirijo um jornal e tendo participado tanto... Eu participei da criação do Jornal da Tarde. Eu fiquei 41 anos no Estadão, porque depois eu me tornei correspondente do Estado. No Jornal da Tarde, me tornei correspondente internacional, e quando se torna correspondente internacional, você vira funcionário do Grupo Estado. Então, eu trabalhava para Eldorado, Agência Estado, Estadão e Jornal da Tarde. E eu estou falando sobre áureos tempos, em contraste com um tempo que não existe mais, mas mais sério do que isso é o futuro ameaçador ao jornalismo, que enfrenta hoje a ameaça de uma geração que não lê o jornal impresso, uma geração que nasce com chip no sangue e vai direto para a internet, ela escolhe o que lê no RSS, ela programa o que quer, ela não aceita o que os editores escolhem para ela ler. A comunicação, o negócio, o jornal, está decadente. Hoje, aliás, há uma semana, 2 semanas, eu comecei a receber enxurradas de e-mails de propostas imobiliárias, com fotos, às vezes até um vídeo. Isso aconteceu nos Estados Unidos e acabou com os anúncios classificados dos jornais, que aqui são um sustentáculo importante para os jornalões. É o futuro. Imagina, se você pode ver o apartamento que você quer alugar por dentro, seguindo uma câmera, é muito melhor do que você ver